Fala galera, e ontem a gente teve a edição número 94 da cerimônia de entrega do Oscar. Um Oscar que, assim, vai ficar obviamente muito marcado e muito lembrado por anos à frente, por causa desse momento aqui onde o Will Smith sobe ao palco lá e dá o tapa no Chris Rock, depois daquela piada infame que ele faz em relação a Jada. Mas, cara, tem uma coisa muito importante. Eu decidi fazer esse vídeo aqui por causa de uma matéria do Hollywood Reporter e também uma matéria do Variety, tá? Que são dois grandes portais americanos. Muito já se fala anos e anos sobre a cerimônia do Oscar, sobre os problemas que estão acontecendo durante a cerimônia, sobre principalmente a audiência abandonando cada vez mais, principalmente lá nos Estados Unidos, né? Aqui a gente tem que falar uma coisa verdade, né? Nós aqui no Brasil, brasileiros, aquela coisa toda, ou ao redor do mundo, a gente assiste a cerimônia do Oscar, mas o que importa realmente é a audiência que dá ou a audiência que está caindo cada vez mais, edição após edição, nos Estados Unidos. Então essa conversa é muito por causa do que acontece na transmissão de lá. O que acontece? Assim, o Oscar precisa se reinventar ano após ano, precisa conseguir trazer cada vez mais um público novo, diferente, que se interesse, né, pela premiação. A gente sabe que os grandes filmes, principalmente os filmes blockbuster nos últimos anos, eles não estão presentes, ou eles estão presentes, né, sempre em uma categoria que não chama tanto atenção assim. Por exemplo, a categoria mais técnica, seja a categoria de efeitos, seja a categoria de som, por mais importantes que elas sejam, e elas são extremamente importantes, cara, para a formatação inteira do que é fazer cinema, do que é fazer um filme e tudo mais. Pro grande público, obviamente que sempre traz, né, muito mais atenção, melhor filme, melhor ator, melhor atriz, as categorias principais ali, né, do que está acontecendo. Como esses filmes não estão presentes mais no Oscar, e também com toda a polêmica que acontece em relação a grandes diretores, grandes atores começarem a falar mal, por exemplo, da Marvel, de outras coisas ali, tipo, eles falam muito mais da Marvel do que da DC, por exemplo, mas falam, né, como se fosse um todo igual em relação ao filme de super-herói. Isso tudo traz esse afastamento do grande público também, né? O Oscar está cada vez mais ficando algo nichado ou algo que seja daquele interesse, assim. Mas, inclusive, né, a academia procurou nos últimos anos transformar e tentar trazer, né, o público de volta para a transmissão. Nesse ano, tá, que passou agora, a gente transmitiu, assim como a gente transmite nos últimos anos, a gente faz nossa grande live do Oscar, e a gente está debatendo muito isso, né? Sobre essa tentativa que a academia faz e se isso dá certo ou não dá certo também, daquilo que a gente está vendo, da recepção das pessoas e tudo mais. A escolha de colocar novamente, né, os apresentadores foi algo muito importante. Mas as três comediantes ali e a escolha simultânea de tirar 8 premiações, tá, que sempre foram televisionadas, tirarem que os prêmios acabaram sendo entregues durante o intervalo e sendo simplesmente colocados ali um VT rápido, né, na volta do intervalo ali já com a entrega do prêmio e tudo mais. Isso é um grande problema, assim, tá? E o que as duas matérias, tanto do Hollywood Reporter e da Variety, apontam, assim? Primeiro que o Oscar já ia mal, tá? Que a transmissão do Oscar, né, o evento Oscar aqui 2022, ele já é mal muito por causa dessas escolhas, assim, né? A maneira como as piadas iam sendo criadas e eles começavam a ser muito mais quadros, né, de um programa de comédia do que realmente da premiação do Oscar, assim. E daí, obviamente, isso vai pro lado A, lado B, né? Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, dependendo do que tu espera também dessa cerimônia, assim. Eu me diverti com algumas das apresentações, outras ali eu achei um pouquinho, assim, a mais, e esse a mais é simplesmente o quê? Tirando o espaço dessas premiações que foram retiradas ali, foram colocadas pro intervalo. Eu acho que esse é o maior problema, assim, é tu dar espaço para algo, tentando chamar o público, só que, na verdade, o público ele não veio junto só por causa disso. Aí que tá. Né? O que realmente estourou e que provavelmente lá nos Estados Unidos fez o público vir é a partir do momento que aconteceu essa cena aqui, que explodiu na internet. Simplesmente isso, né? Inclusive, nós, né, durante a transmissão na nossa live aqui na Take, a gente ficou sem entender se aquilo era algo ensaiado, se era algo real, porque foi algo tão natural e tão explosivo naquele momento ali que a gente ficou nesse momento de reação não entendendo. E a partir do momento que as notícias começaram a vir, principalmente, né, dos portais americanos ali, não, isso obviamente estava claro que era verdade. Quando veio, né, o discurso do Will Smith, quando ele venceu o Oscar de melhor ator pelo King Richard, aí obviamente ficou escancarado que era tudo realmente real, tudo que aconteceu realmente foi real. E esse que tá o grande problema, assim, tá? O Oscar, ele já estava tendo problemas,
ele já estava tendo essas diferenças ali em relação de como estava sendo contada essa história. E o Chris Rock, cara, uma coisa importante que assim, ele já foi um apresentador do Oscar em 2016. E muito foi falado na época, porque ele é um comediante que usa também assim um pouco mais esse lado de liberdade que em alguns momentos ele ofende, né, as pessoas que estão sendo faladas ali. Só que no Oscar que ele apresentou não teve nada disso. Esse medo todo ele não aconteceu, assim, ele foi uma apresentação bem mais comedida da parte dele, assim. O que não foi o caso nesse momento, né, aqui de 2022, onde que se realmente ultrapassou e tudo mais. Só que o principal pra gente é o quê? O Oscar, tá? A partir do momento que ele utiliza muitas menções, ele usou, né, durante o evento inteiro. Ele trouxe filmes que são muito mais pop, filmes muito mais próximos do público, só que tirando o Poderoso Chefão, por exemplo, outros filmes ali mencionados, eles trouxeram simplesmente Homens Brancos Não Sabem Enterrar, comemorando 30 anos, com Wesley Snipes e Woody Harrelson, fazendo piadas sobre fumar no carro, dentro do Oscar. E são coisas que estão fora, entendeu? Por mais que eu tenha me divertido muito, porque eu gosto muito dos atores, eu gosto muito do filme, gostei muito da brincadeira como foi, mas pro Oscar fica uma coisa diferente, assim, né, do que o Oscar pede. Então essas coisas todas, daqui a pouco, assim, quando eles fazem lembranças de 5 filmes, eles fazem lembranças de praticamente filmes que não estão ali, né, ou filmes que ganharam, mas ganharam um tempo muito atrás, assim. E essa tentativa de trazer essa aproximação, quando eles botam lá várias menções em relação ao Homem-Aranha, o Sem Volta para Casa, o Homem-Aranha Sem Volta para Casa ele não tá na premiação, e a premiação que ele tá de efeitos visuais ali, não é a premiação que realmente vai trazer um grande público para assistir, para torcer pelo Homem-Aranha ali. Então, sabe, são coisas que eles fazem, só que na verdade eles não conseguem antes chamar a atenção do público para estar ali. E muito o que pegou para a mídia americana é realmente o quê? O Oscar ele está cada vez mais fazendo tentativas, se perdendo, não conseguindo trazer essas novidades realmente para aproximar o público e pecando em alguns excessos nessa tentativa que ele fez em 2022 também, principalmente com a maneira como foi jogada para esses 3 comediantes ali fazerem. Muito foi falado que a primeira parte ali onde tinham as 3 juntas estava algo completamente perdido. Depois, quando cada uma ficou no seu individual, alguns momentos realmente aconteceram, né? Ok, isso é uma visão lá bem crítica em relação ao Hollywood Reporter e a Variety. Mas aí que tá, fica esse momento aqui, para mim ele não é um dos piores da história, para mim o Oscar do ano passado, durante ali tudo que estava acontecendo, foi muito mais complicado também para eles terem mudado completamente, ter tirado a ordem clássica de apresentação dos indicados ali, para entrega dos prêmios, ter acabado daquele jeito que acabou, com o Joaquin Phoenix totalmente deprê, entregando o Oscar, e o Anthony Hopkins não estava lá para receber o Oscar. Todo mundo esperava que ter deixado o melhor ator por último era para ser uma homenagem para o Chadwick Boseman, e a maneira como encerrou o Oscar foi horrível no ano passado, assim. Ela é muito mais problemática do que esse ano, né? A tentativa forçada de fazer, inclusive eu não me lembro bem se foi a Emma Thompson de dançar durante o Oscar e dançar uma música muito mais preparada para funk, assim, que não tinha muito a ver com o contexto, foi um momento muito mais forçado do que teve nesse ano aqui. Esse ano foi muito mais preparado, mas, obviamente, né, as repercussões por causa dessa cena aqui, elas vão ficar por anos e anos afins. Eu já estou preparando um vídeo que traz, inclusive, assim, ó, cenas do intervalo, logo depois que aconteceu aqui esse momento do tapa, né, a agressão que o Smith vai no palco ali em relação ao Chris Rock, onde tem o Denzel Washington e o Tyler Perry também ali se aproximando, conversando com o Will Smith, que é bem interessante pra gente ver também, e algumas repercussões do que está acontecendo em relação a reclamações para a academia e a possibilidade do Will Smith, depois de tudo que aconteceu, também perder o Oscar ali por causa da agressão que aconteceu. Então, galera, já fiquem atentos, hoje já sai esse vídeo aqui, em breve já estou preparando ele aqui. Coloca nos comentários, galera, o que vocês acharam da premiação desse ano, se vocês gostam de assistir o Oscar, se vocês estão achando assim, que esse Oscar foi melhor em relação aos anos anteriores ou não, também coloca nos comentários. Não esqueçam sempre de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.